Fala aí, galera, beleza? Aqui é o professor Diego mais uma vez com mais uma dica para vocês, né, do Enem. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês uma questãozinha de geometria espacial. Também é um assunto muito abordado das 45 questões. A gente cai nos últimos vestibulares, a gente teve uma incidência de 3, 4 questões por prova. Então, vale a pena. São 3, 4 questões que fazem a diferença para a gente aí. Então, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, que é uma questão muito legal que diz o seguinte: uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar, em grande quantidade, uma peça com o formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6, 8 e 10. Galera, 6, 8 e 10 dão para a gente já uma ideia de um triângulo pitagórico, visto que um pitagórico ele tem dimensões 3, 4 e 5, né? 5 sendo a sua hipotenusa. Então, a gente tem aqui, ó, um pitagórico que ele está basicamente multiplicado por 2, né? Ele é um pitagórico vezes 2, né? As suas dimensões foram multiplicadas por 2 e você acaba tendo um triângulo pitagórico 10, 8 e 6. Tudo bem? Então, essa base forma um triângulo retângulo pitagórico 3, 4, 5 multiplicado por 2. No caso, 10, 6 e 8. Então, vamos desenrolar aqui, ó. A base é um triângulo retângulo de dimensões, né, 6, 8 e 10. Certo? Triângulo retângulo. Bom, vamos continuar a questão aqui, que a gente já sabe que a base é um triângulo retângulo, para ver o que a gente pode fazer. Tal peça deve ser vazada de tal maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura aí. Então, a gente vai ter uma perfuração que vai acabar descrevendo uma circunferência, e aí você finge que está batendo certinho aí, tangente, uma circunferência tangente às bordas laterais desse nosso triângulo. Então, a gente tem aí uma circunferência tangente, certo? Tangente é que toca em um ponto só, né? Toca ali, a circunferência reta se toca em apenas um ponto. O raio da perfuração da peça é igual a, ele quer saber o valor do raio, distância do centro até a superfície da circunferência. Raio. Ele quer saber o valor do raio. Bom, como é que eu vou fazer para determinar o raio para ele? Se liga aqui, ó. Eu vou fazer um raio de 90 graus aqui, ó, porque a distância do centro até a superfície, né, a tangente, ela é 90 graus, ela é ortogonal, tá? Então eu basicamente, fiz aí basicamente três alturas. E o que a gente tem aí com essas três alturas? A gente tem o seguinte. Bom, deixa eu tentar mexer aqui para trocar de cor, para que eu possa mostrar para vocês uma coisa diferente. Ó, eu tenho aqui três triângulos. Ó, um com altura que é o raio e a base 6, tá? Então eu tenho um triângulo que eu vou chamar de triângulo 1. O 1, ele tem a sua área, tá? A área do 1 é igual a gente tem base 6, altura R, base vezes altura, dividido por 2. Essa será a nossa área, tá? Eu tenho um outro triângulo, que eu vou tentar desenhar para vocês aqui, ó. Triângulo 2, que ele tem base 8, então a área do 2 é igual a base 8 vezes a altura, que é R, dividido por 2. E eu tenho um triângulo 3 que ficou formado aqui em cima. O 3 ficou formado aqui em cima. E esse 3, ele tem base 10. A área do 3, ele nos dá base 10. Altura AR, como todos os outros, dividido por 2. Certo? Então eu tenho a área dos 3. A área dos 3, elas formam a área do grandão. Do triângulo grandão, que é esse triângulo retângulo de base 8 e altura 6. Ou seja, a área do triângulo grandão, vou chamar de área do G, vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 8 vezes 6 dividido por 2.
Para quem já é mais malandrinho no rolê, sabe que você pode simplificar aqui, ó, o 8 com 2, dividindo por 2 em cima fica 4, por 2 embaixo fica 1. E aí, o que sobra para você é o quê? 4 vezes 6, 24 centímetros quadrados de área. Então, a gente tem aqui 24 centímetros de área, certo? Então, a área do grandão é 24 centímetros de área. Como eu quero achar o valor do raio da perfuração, olha o que vai acontecer. Se eu, né, juntar a área do 1 mais a área do 2 mais a área do 3, né, essas três áreas têm que dar o quê? 24. Então, ó, se você quiser colocar os caras na forma de 6R dividido por 2, ou se já quiser dividir, fica bem simples. Quer ver? Ó? A área do 1 é 6 vezes R dividido por 2, ou seja, 3R. A área do 2 é 8R dividido por 2, ou seja, 4R. A área do 3 é 10 vezes R dividido por 2, 5R. Isso tudo tem que dar 24. Beleza? 3 mais 4 dá 7, mais 5, 12. 12R é igual a 24. R é igual a 24. Esse 12 está multiplicando, passa para a direita, dividindo. 24 dividido por 2, o Rzinho fica igual a 2. Então, o raio da minha circunferência é 2 centímetros. Tá? Eu tenho uma dica para vocês. Toda vez, né, que você tiver um círculo inscrito num triângulo retângulo pitagórico, então sempre que você tiver uma circunferência inscrita em um pitagórico, sempre que você tiver uma circunferência inscrita no pitagórico, o raio da circunferência, ele vai ter uma proporção em relação aos seus lados. Por exemplo, se o pitagórico for 3, 4, 5, o seu raio vai ser 1. Se você multiplicar o 3, 4, 5 por 2, como foi o nosso caso aqui, ele vira um 6, 8, 10. O seu raio vai ser 2. Se você multiplicar por 3, ele passa a ser um 9, 12, 15. E aí o seu raio, ele passa a ser 3. O seu Rzinho, ele passa a ser 3. E assim por diante. R igual a 4, se você multiplicar por 4. R igual a 5, se você multiplicar por 5. E assim vai. Essa dica é importante porque, caso você já veja um triângulo retângulo, né? Caso você já veja um triângulo retângulo que ele está com uma circunferência por dentro dele, tangenciando os seus lados, você já pode ficar ligado. Se esse triângulo for um pitagórico, você já consegue fazer o raio de cara. Se for um pitagórico, né, vezes 1, o raio é 1. Se for vezes 2, o raio é 2. Se for um pitagórico vezes 15, o raio é 15. E assim por diante. Beleza? Galera, essa foi mais uma dica para vocês aí. Tamo junto. Até a próxima. Fico com Deus. Valeu, galera.